Ainda existem grupos autênticos, como os skinheads tradicionais e os punks ganguistas, que saem em grupos para ir a shows. Mas grupos politizados, como os punks de esquerda e os skinheads neonazistas, viraram caso de polícia. Qual o sentido das brigas nos grandes centros urbanos? Há motivos reais para essa guerra? Para pioneiros desses movimentos, é hora de dar um basta à violência. Foi difícil conseguir as entrevistas com punks e skinheads. Ninguém quer aparecer, com medo de ser descoberto pelo inimigo, nem ser prontamente rotulado ou identificado. Algumas entrevistas exigiram semanas de negociação e a condição de não ser identificado. É o caso destes dois representantes do White Power, o grupo neonazista radical. No Brasil, fazer apologia de nazismo e racismo é crime sem direito à fiança, com pena de prisão de 2 a 5 anos. Esses jovens sabem que vão contra a lei, mas falam mesmo assim. Intolerância. Então, se o nosso ideal é contra gays, contra negros, imigrantes nordestinos, vamos seguir a risca. Racismo. Só porque é negro, sangue sujo, vai ter cota racial. Nazismo. Pudesse sair colando cartazes de Hitler e a cruz suástica por aqui, eu sairia. Homofobia. Pegar essa raça do demônio aí é morte. Nordestinos. Vem aqui virar mendigo, fazer favela. Pô, nosso estado não nasceu para fazer favela. O problema, alerta o professor Alessandro Bratti, é que muitas vezes jovens nem sabem direito o que estão falando. É uma das conclusões que o professor chegou depois de entrevistar punks e skinheads para um trabalho na universidade. Muito geralmente os militantes do White Power e do neonazismo, especificamente aqui no Brasil, eles não sabem muito bem aquilo que eles estão de fato defendendo. Eu acho que o apelo para participar desses grupos ele é muito mais atrelado à atração da simbologia, à atração pela violência, do que propriamente a atração por uma ideologia a qual eles conhecem profundamente. Para o jornalista Gastão Moreira, autor do documentário Botinada sobre a história do punk no Brasil, o faça você mesmo é a maior herança do punk. Você pode não ter domínio técnico de alguma coisa, mas o punk te dá um passe livre. Eu fiz o documentário por causa disso. Eu não sei fazer documentário, eu nunca tive aula, não tenho domínio técnico, mas eu pensei, vou fazer, por que não? Então acho que esse princípio do faça você mesmo te imbui de cara de pau. Mas e os jovens de hoje? O que pensam da vida? Em busca de uma resposta, mais uma vez fomos falar com quem fica no anonimato. Sharp significa skinheads, agaste, racial, prejudique. Né? Skinheads contra qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo, fascismo, o antifascismo em geral. Negros, nordestinos, gays, isso daí qualquer um pode fazer parte da Sharp. Né? As pessoas têm o conceito do skinhead, que é o que está na mídia, que é aquele que chuta negro, que chuta homossexual. E na verdade a gente tenta mudar isso através de panfletagem. É um tempo diferente daquele vivido por Maurício na época da Carolina Punk. Punk rock? É tirar sarro de tudo, zoar tudo que você pode zoar, no bom sentido, e não prejudicar ninguém, cara. Enquanto Maurício frequentava a Carolina Punk, esses músicos formavam nos Estados Unidos a banda Dickies. Décadas depois, seguem na estrada. Conversamos com eles em São Paulo, onde tocaram recentemente. Mas será que ainda são punks? No início, os Pistols questionavam o futuro e falavam sobre problemas sociais, mas o punk americano era diversão, era tocar mais rápido, era uma pegada diferente. Pelo lado dos skinheads, existe o entendimento de que no começo as coisas não eram assim tão sérias. Mas o movimento em si, ele começou como uma brincadeira, não foi algo tão sério. A gente saía lá do fundo da Zona Leste e mais foi uma brincadeira. Então o pessoal raspava a cabeça, já tinha uma noção do movimento, lógico.
Mas a verdade é que surgiram em São Paulo e depois se espalharam pelo Brasil grupos que adaptaram para o nosso jeito movimentos importados da Europa. Eles não tinham exatamente a noção e nem a ideia de que um dia os skinheads foram um movimento dos anos 60, que escutava reggae, que escutava ska. A visão que chegava de fora também era essa. Bom, punk é anarco, skinhead é nazi. Então nós não podemos nos chamar skinheads. Nós somos carecas porque somos brasileiros e não aceitamos o fascismo, o nazismo e o racismo. As letras tinham um cunho político, os Inocentes falavam de política, todos eles meio que contestavam o que estava acontecendo naquela época, a coisa do militarismo, a censura, a repressão. O fato é que num país miscigenado como o Brasil, é difícil falar em raça pura. A única certeza é que nesse caso não se trata do branco que veio da Europa. Talvez a única raça que existia aqui pura era o índio, então se alguém fosse brigar pela terra seria o índio. Embora veteranos como Delon dos Carecas e o Punk Maurício ainda estejam na ativa, a maioria absoluta dos integrantes das tribos urbanas é de jovens recém-saídos da adolescência. Será que isso ajuda a entender o comportamento deles? Já apanhei, já corri, já fui preso, fiz um monte de coisa assim, aconteceu comigo. Quando eu tinha 16 para 18 anos, 17, 18 anos, eu queria consertar o mundo. Falei, não, tá errado isso daí. Começamos no modo errado, virou o quê? Ganguismo. Então, ali saía na rua, era meio intolerante, me batia, não queria saber. Havia época dos anos 80 que estava uma gangue aqui brigando de careca, uma gangue de punks, e de repente um dos nossos até sacava uma arma, parava a briga, os dois lados paravam, a gente expulsava aquele imbecil que sacou a arma, porque falou, meu, você não confia na gente, então você está fora, vamos continuar a briga. Hoje em dia já não tem mais essa honra. O código de honra para as brigas, se é que isso existe mesmo, parece ter sido deixado de lado, como demonstram os casos Edson Neri, ataque no trem e briga antes do show da banda punk. E não é de hoje que os pioneiros desses movimentos fazem apelos em nome da paz. O importante é gostar de música, é tirar o proveito do que a música teve, sabe? Os skinheads parecem ter a convicção de que é uma missão a ser cumprida. Você gosta das coisas certas, quando você preserva a instituição família, o trabalho, uma vida saudável, nada que deturpe o quê? O bom andamento de uma sociedade. No caso dos punks, fica a impressão de que restou uma contribuição à arte, como faça você mesmo. Mas o movimento que se espalhou pelo mundo na década de 70 parece ter seguido o destino de tantos outros. Na Inglaterra, eu acho que o apogeu do punk durou 2 anos mesmo. Foi ali, 76, 77, em 78 você ia lá para a Inglaterra, já tinham cartões postais com moicanos, Welcome to London, bem-vindo a Londres, tinha um moicano lá com cabelo colorido, entendeu? Não tem mais os mesmos motivos para que tinha. A música mudou, as pessoas mudaram. Hoje o moicano é usado por jogadores de futebol e sertanejo, entendeu? As coisas vão perdendo sentido no... Apesar das divergências, a música torna possível a convivência entre as mais variadas tribos, em festas como esta, em São Paulo. Desde punks, desde rockabillys, também tem muito, desde as chamadas patricinhas, boyzinhos também, né? Isso aí tem em toda a festa, a gente não discrimina, não tem problema nenhum, então vira aquele caldeirão de tudo quanto é tribo, tudo quanto é estilo, todo mundo curtindo uma boa, apenas para curtir a boa música e aproveitar a festa. No site redetv.com.br/aconteceu, você pode rever todas as nossas reportagens. Aconteceu e está na Rede TV.